ela vai apresentar uma parede celular, dupla membrana, tá bom? Então vamos aqui, ó. A membrana plasmática interna, célula vegetal. De forma interna, eu vou ter quem? A membrana plasmática. A membrana plasmática, qual é a composição dela? É uma membrana fosfolipídica. Ela tem a propriedade dos fosfolipídios, mosaico fluido, etc. Né? Então, nós temos ali uma membrana fosfolipídica, uma membrana semipermeável. Só que na parede externa, eu vou ter o quê? A parede, vou botar aqui, inclusive, deixa eu botar aqui, externa. Externa. Tem gente que gosta de chamar de parede celular, mas eu vou chamar de um nomezinho para vocês nunca mais esquecerem na vida de vocês. Isso aqui a gente chama de parede celulósica. Para lembrar o quê? Que ela é feita de celulose. E celulose é o quê? Que tipo de substância é celulose? Ose é o quê? Glicose, ribose, desoxirribose, frutose, sacarose, lactose, maltose, tudo isso é o quê? Açúcares, são carboidratos. Portanto, a celulose, ela é um carboidrato estrutural. Lembra que a gente colocou isso aqui na lousa? É um carboidrato estrutural, portanto, a composição, a integridade celular de uma célula vegetal é composta por um carboidrato estrutural, tá bom? Só que detalhe, esse carboidrato, ele é difícil de ser digerido. Poucos animais têm a capacidade de produzir celulose. Então, a gente consegue digerir a celulose graças a associações mutualísticas que existem entre nós e bactérias, nós e protozoários. Onde a bactéria ou protozoário em questão vai secretar o quê? A celulase. E a celulase vai conseguir quebrar a celulose, tendo assim uma fonte energética. Beleza, gente? Isso é tão interessante, olha, para vocês terem noção, filhote de koala, koalinha. Para quem não sabe, koala está virando uma praga. Tá sendo liberada a caça esportiva ao koala. Se você tem tendências sadistas, psicopáticas, vá para a Austrália na temporada de caça aos koalas. O koalinha lá, e tu, pá, morra, desgraçado. Botar todos os seus demônios para fora. Que coisa. Mas por que isso, né? Acontece, pessoal, que exterminaram o predador natural do koala. Que era um tipo de... Era tipo um parente do diabo da Tasmânia que tinha lá, tá ligado? Era um bicho lá, um coisa estranho lá, que subia nas árvores e matava os bichos. E eles foram exterminados. Resultado: superpopulação de koalas. E um outro problema é que o koala ele tem uma dieta super restrita. Ele só come eucalipto. E então, com o aumento de koalas, eles estão desertificando, estão destruindo as florestas de eucalipto. E dentro de pouco tempo, se você não controlar essas populações, você extermina o eucalipto e, por consequência, extermina toda a população de koala. Então, pelo bem do koala, nós temos que mandar eles para os ares no calibre 50. Tá entendendo? Que droga, hein, gente? Desculpa. Não, a minha... Mas vamos matar para salvar, né? Coisa. Beleza, né, gente? O que é que nós vamos ter aqui dentro da célula vegetal também? Olha, a gente vai ter uma macro-organela chamada vacúolo. Qual a função de um vacúolo vegetal? Existir, né? Ele armazena água e sais. Agora, uma coisa muito importante, célula vegetal tem vacúolo? Tem. Só que são os vacúolos bem pequenininhos. A célula animal, desculpa, a célula animal tem vacúolo? A célula animal tem uns vacúolos bem pequenininhos. Teve uma questão da UES, de 2018, ou foi 2019, que tentaram
tentaram cancelar a questão, porque perguntaram qual era a função do vacúolo vegetal e tinha um item lá que auxiliava no processo de digestão intracelular. E aí, só que na verdade a função era armazenamento de água, principalmente. E aí citaram essa questão, porque confundiram com o vacúolo animal. O vacúolo da célula animal auxilia os lisossomos no processo de digestão intracelular. Ele porta enzimas digestivas. Então, se você não sabia disso, anota que o vacúolo da célula animal auxilia na digestão intracelular também, junto com os lisossomos, tá bom? Na célula vegetal, armazenamento de água. Ok? Nós vamos ter também os cloroplastos. Nós vamos ter os cloroplastos. Nós vamos ter ribossomo. Você vai ter complexo de Golgi, de cloroplasmático, você vai ter todas as organelas que você encontra na célula animal, exceto um. Qual a organela que você não encontra na célula vegetal? O núcleo tem. Pelo amor de Deus, elas são eucarióticas, poxa. Qual a organela que você não vai encontrar na célula vegetal, mas você encontra na célula animal? Aquela organela que representa os professores e os alunos. Os lisossomos. Por que que eu não vou ter os lisossomos lá dentro, gente? Para pensar. Qual é o subproduto final do processo de fotossíntese? Glicose. Morre aí. Glicose. Fonte energética glicose. A glicose ela já não é um monossacarídeo, então ela já é a menor parte que um açúcar pode ser, sim ou não? Eu vou digerir o quê? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então já é um açúcar processado. Já é um açúcar monossacarídeo. Então não existe a necessidade. Sabe outra organela que eu não encontro nos vegetais inferiores? Porque eu vou já mostrar para vocês aqui. A Raíssa, ela pediu para eu trabalhar de grupos vegetais até tudo, né? E aí eu sei que ela estava bem... Né, Raíssa? Professor, não foi só eu, não. As pessoas entraram no consenso, lembra? Não, Raíssa. Mas deixa eu falar para vocês. Pediram para eu tentar me ater também ao conteúdo programático das apostilas, né? Então, eu vou tentar fazer meio que assim, tentar caminhar um pouquinho na apostila e um pouquinho em cima da demanda que vocês me trouxerem, tá bom? Porque foi o que eu falei, contestei com o Adriano, né? Adriano, querido, meu amor, a gente está aqui para alinhar esses meninos. Às vezes tem conteúdo que esses meninos sabem. Então, é muito melhor a gente trabalhar em cima das deficiências deles e assim ter uma alta performance, né? Então, vamos nós. Os vegetais inferiores, eles não têm centríolos. Lembra? O que são centríolos? Os centríolos, eles são microtúbulos, num total de 27, né? São 9 sequências de 3 microtúbulos que eles ficam alinhados, e eles auxiliam no processo da divisão celular, na mitose, onde eles liberam aquelas fibras do áster, captura ali os cromossomos e puxa para os fusos cromossomiais. São esses os centríolos. Eles não precisam disso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a pensar um pouquinho aqui em cima do processo das características gerais do reino planta. Vamos aqui. Fiz uma linha. E essa linha, ela é uma linha cladogrâmica. Ela vai representar a ordem temporal do surgimento desses organismos. Qual é o ancestral do reino planta, aí, pessoal? Qual é o organismo ancestral do reino planta? As algas verdes, né? As clorofícias. As algas verdes são a origem do reino Plantae, né? Qual é o primeiro grupo do reino Plantae? Briófitinha, depois vieram as pteridófitas, depois vieram as gimnospermas e por fim vieram as angiospermas. Maravilha. Só que quando a gente olha uma árvore cladogrâmica assim, atenção, esse tipo de árvore cladogrâmica, ela flerta com uma coisa chamada lamarquismo.
Por quê? Porque eu tenho uma evolução o quê? Linear. A evolução darwiniana, ela é uma evolução que se ramifica como os galhos de uma árvore, lembra disso, tá? Aquela imagem onde eu tenho um macaquinho que vai ficando em pé, e aí vira um macaquinho meio gente, depois meio gente, meio macaquinho, depois um gente meio brucutu, e depois um gente, não é? Esse cara, essa linha evolucionista, ela flerta com com o lamarckismo. Portanto, porque ela é linear, porque um teria evoluído para o outro de acordo com as pressões ambientais. Ou seja, as adaptações surgiram. Então, presta atenção. Isso aqui não foi linear, não foi de alga para briófita, que virou pteridófita, que virou gimnosperma, que virou angiosperma. Existe uma ordem darwiniana. Como é que surgiu a evolução darwiniana? Eu tenho aqui as algas. Olha só. Eu tenho um clado aqui. Eu tenho uma ramificação. Essa ramificação fez o quê? Fez surgir, primeiramente, as briófitas. E, pasmem, as pteridófitas ramificaram diretamente das algas também. Doideira, hein? E aí, das pteridófitas, houve um segundo clado, que surgiu primeiro as gimnospermas e, por fim, as angiospermas. Viram aí que eu continuo obedecendo a mesma ordem temporal? Primeiro briófitas, depois pteridófitas, depois gimnospermas, depois angiospermas. Porém, percebam que gimnospermas e angiospermas derivaram diretamente das pteridófitas. E pteridófitas e briófitas derivaram diretamente das algas verdes. Tá ok? Tá rochedo? Passa. O que vai acontecer agora, gente? A gente precisa também agora definir o que foi que surgiu de adaptação que surgiu aqui nesses clados, que provocou essas ramificações. Porque, para começo de conversa, as algas elas são organismos o quê? Aquáticos. Portanto, elas não suportam, elas não toleram o ambiente terrestre. O que foi que surgiu que permitiu a resistência das briófitas em ambiente terrestre? Surgiu... Opa! O embrião macrotrófico? Oi? O embrião macrotrófico? O embrião macrotrófico. Mas acontece que as algas também têm a capacidade de liberar embriões. Nós temos algas com essa capacidade. A gente tem que tomar cuidado. Existe uma característica inovadora, querida Raíssa, que foi, o surgimento de uma camada de uma cera que impermeabilizou os tecidos dos vegetais, impedindo que eles desidratem em ambiente terrestre. E o nome dessa camada de cera é chamada cutina. Lembrem-se disso. Então, bem aqui, surgiu a camada de cutina, ou seja, a camada impermeabilizante que permitiu o avanço desses indivíduos para o ambiente terrestre. Show? De briófitas para pteridófitas, o que foi que surgiu? Vasos condutores de seiva. Vasos condutores. Qual foi a característica mais pertinente, mais importante, que fez com que surgissem as gimnospermas? Tá vendo? Todo mundo vai na semente. Mas acontece que a semente, ela já é o filho da planta. Gimnosperma não tem flor. Também não tem fruto. Não é uma competição, só é nem que é. Vamos lá, então vamos lá. Vamos aqui, gente, Sabe qual foi a característica que surgiu, que permitiu a colonização do ambiente terrestre pelo reino planta? O surgimento do tubo polínico. A capacidade de liberar pólen. Sabe por quê, meus queridos amores e amoras? Briófitas e pteridófitas possuem gametas nadadores, gametas flagelados, que precisam de quê? De água para poder fazer o quê? A fecundação.
Então, com o surgimento do tubo polínico, voilá, agora eu posso causar fecundação em ambiente terrestre. Agora, os meus gametas são levados pelo ar. Venci. E animais polinizadores, mas isso aí é mais na frente. Tá bom? Valeu aí, Raíssa. Raíssa. Tô Raíssa aqui. tá certo. Ouviu? Ouvi, agora sim. O que é que tu achou? Valeu aí? Aí. Entendi, não. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Mas também é impossível você não citar isso, né? Uma vez que o nome delas acusam. Elas são gimnosperma e elas são angiosperma. O que significa a palavra esperma? Semente. São espermatófitas, são plantas detentoras de sementes. E isso daí é super importante, porque até mesmo para a classificação de seres vivos, animais, é utilizado ainda esse nome. Cara, para ter noção, olha, no final do século XVI, acreditava-se, tá, que o homem ele possuía uma semente que os nossos espermatozoides, dentro dele tinha um bebezinho pequenininho. E o pior é que vocês corroboram com essa filosofia dizendo que você foi o espermatozoide vencedor. Fica desenhando, bota lá óculos escuros no espermatozoide, bota um topete no espermatozoide. Olha aí, sou eu, olha eu ali. Minha vida era um saco. Cara, vocês ficam falando umas coisas, assim, dizendo que você era o espermatozoide. Não. Você só passou a ser você uma vez que o espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe, então surgiu você. Antes disso, eram a metade de você. Eram células haploides. E muitos desses gametas que foram doados pelo seu pai foram anulados pelos cromossomos da sua mãe. Ok? Então vamos lá. Ainda bem, né? Vamos aqui. Não sei. Não conheço o pai de vocês. Lindos. Isso que eu estou falando. Que apenas um dos cromossomos, né, homólogos, acaba se manifestando. Então, um acaba anulando o outro, porque sempre vai ter aquela competição de dominância e excessividade. Não é? Então, vamos lá. Surgimento das sementes. Maravilha. E aqui eu vou ter o surgimento de quem? Flores e frutos. Flores e frutos. Vamos falar um pouquinho aqui dessas briofitinhas. Quais são as características mais importantes que tu precisa lembrar das briófitas? Gente, olha, para começo de história, ó. Daqui para cá, eu vou ter as plantas esporófitas. Ou seja, são as plantas que ainda se reproduzem através da liberação de esporos. Tem a fase gametófita, mas somente esses caras vão apresentar o quê? A fase espermatófita. São plantas que se reproduzem por meio de sementes. Ok? Sementes. Aqui ele libera o esporo e o esporo acaba se tornando uma planta adulta. E aqui eu tenho uma semente que vai se tornar uma planta adulta. Não. O esporo ele é sempre originado depois de uma reprodução sexuada. A gente pode fazer aqui as reproduções dos bichos também. Viu, Raiz? Tu vai querer ver as reproduções aqui? Hoje não, hoje não. Vai dar certo. Vamos lá. Então, aqui, ó. Daqui para cá, gente. Vamos ver aqui. Daqui para cá, eu tenho as traqueófitas. O que é a traqueófita? Vasos condutores, né? São as plantas que apresentam vasos condutores de seiva. Uma outra coisa importante, esses grupos aqui, ó, daqui para cá é o que eu chamo de criptógama.
Vamos pensar aqui. Qual é o teu nome? Esqueci. Clara. Clara, quando tu manda uma mensagem para uma pessoa, na primeira vez no WhatsApp, o WhatsApp ele te manda uma mensagem automática dizendo o quê? Criptografia. Suas mensagens são criptografadas. Criptos, oculto, grafos, escrita. Uma escrita oculta que somente o WhatsApp consegue ler. Então, quando eu falo... Me perdi no argumento. Vamos lá. Se eu tenho aqui criptogamas, oculto, gameta. Ou seja, os mecanismos de reprodução dessas plantas não dá para ver. Eu vou ter que mostrar, viu, Raíssa? Viu? E aqui eu vou ter as... Do lado de cá, eu vou ter as... Aqui eu vou ter as fanerógamas. Fanerógama. Mas, menina, não é difícil de lembrar. Se tu lembrar que criptografia, tu lembra de oculto. Se tu lembrar de esperma, que é semente, tu lembra que são as espermatófitas. Se tu lembrar que elas aqui têm esporo, tu lembra do nome esporófita. Não é tão difícil. Minha Nossa Senhora. Traquiófitas. Vocês viram vocês estão lá no grupo que o Samuel tá, que ele falou lá sobre os bisuzinhos. Cara, aquilo dali, mano, é os bisuzinhos mais lindos que eu trabalho com os meus alunos ali. Aquela lá da... Quem são as purinhas? A água, né? Adenina e guanina. Né? Quem é que se liga com quem? Adoro tomar coca gelada. A com T, C com G. Mas você só sabe, né? Tá ótimo. Mas assim, mas acontece que tem gente que tem essas deficiências, né? Essas deficiências cognitivas aí, né? Mas enfim, cara, eu sei que tudo aquilo ali, muito daquilo ali foi decorado. Eu acho que aquela das Janet Hammonds vão ser canceladas, porque não tem nenhum livro de ensino médio que tem esse conteúdo. Tu nunca tinha visto? Eu nem eu. Mas eu acho que vai ser, acho que vai rodar. Vamos ver os recursos, né, do povo. Acho que é válido, porque é uma prova de nível médio. O que é que um artigo americano está fazendo lá, se não está nem nos livros de ensino médio? Acho que foi algum professor que adora fazer isso. A gente sempre tem, cara, um professor na universidade que adora, eu sei quem é, que adora se mostrar, olha como eu sei mais que vocês. Leu aquilo ali semana passada e quis botar na prova. Entendeu? Vamos lá. Características mais importantes das briófitas. Gente, briófita. Elas são vascularizadas ou avasculares? Avasculares. Pelo fato dela ser avascular, ela é de grande ou pequeno porte? Por que ela é de pequeno porte? Não. Ah! Vamos lá. Família Sucupira é uma família muito divertida. Quando a gente vai na churrascaria lá no famoso Frango do Louro, ali na Osório de Paiva, eu sei, vocês aqui do Meireles não sabem o que é isso. Vocês nunca pisaram nem numa poça de lama. Nunca nadaram numa poça de leptospirose para pegar um ônibus. Vamos lá. A gente senta lá, é uma grande mesa familiar, e aí vem o garçom com aquela pilha de prato, bota aqui no canto, e o garçom ia distribuir para a mesa, mas a minha tia Nicrocilda diz, nananina, não. Eu farei. E aí, todo mundo está enfileirado, e ela começa a fazer aquela musiquinha das antigas, né? Escravos de joga, eu juro para vocês, jogavam caxangá. Aí todo mundo, tira, põe, deixa ficar, porque guerreiros com guerreiros. A gente faz assim. Aí quando eu percebi, caraca, mano, tia Nicrocilda distribuiu os pratos por meio de difusão. Ela recebeu uma pilha de nutrientes, passou para a célula adjacente, que por sua vez transportou para a célula adjacente.
E assim todo o corpo da fileira recebeu uma porção adequada de nutrientes que a tia Nicrocilda recebeu. Sim ou não? Não é? Acontece que eu vos pergunto-vos. É mais do que formal. O transporte por difusão, ele é rápido ou é lento? Então, ele é avascular com transporte por difusão e a difusão ela é lenta. Ou seja, suponhamos que eu seja uma briófita. Bateu ali nos meus rizoides uma partícula nutritiva. Daqui para que as minhas células transportem de uma para outra por meio de difusão o nutriente daqui para cá, quando chegar aqui no topo, se eu for muito comprido, morro. Portanto, isso é um fator limitador do meu tamanho, porque o transporte de difusão ele é lento e se eu for maior, eu não vou sobreviver a tempo suficiente de receber os nutrientes e os líquidos necessários ali para manter vivo. Fala, bebê. Não, cara, aí é mais por difusão mesmo. Ali é uma atitude orgânica, ela gasta energia para fazer esse processo. Difusão é um transporte ativo, não é? A difusão, transporte de matéria orgânica, a partícula orgânica, passivo, você vai ter a difusão facilitada, que é o passivo, e você vai ter a osmose, que você não gasta energia. Aí você vai ter a difusão, que é o transporte ativo. Show? Valeu? Então eu tenho aqui, ó, a vascular, pequeno porte, o que mais? Uma grande coisa que é super importante nas briófitas e sempre citado em prova em questão de ecologia. Elas são de ambiente úmido, ok, porque é a parte dos gametos, meio que dedutível. Briófitas, elas são chamadas de plantas polinizadoras ou pioneiras. Por quê? Porque ela não precisa de um solo fértil para germinar. Ela só precisa de uma superfície úmida que ela cresce na rocha lisa. Musgo. Lembra? Portanto, você vai ter ela como a implementadora da biomassa. Vamos imaginar aqui uma ilha vulcânica se formando no meio do oceano. E aí vai ficar aquela pedra obsidiana, aquela pedra vidro negra. Só que com o passar do tempo começa a surgir musgos ali em cima. Ela não é um solo apropriado para o surgimento de novos organismos, mas foi o suficiente para uma briófita surgir. E com elas surgindo e morrendo, novas briófitas crescendo por cima e morrendo, você vai ter o quê? A implementação de matéria orgânica naquele bioma. E você vai ter o quê? Uma sucessão ecológica primária. Porque não existia vida lá e agora vai passar a existir. Se já existiu vida, está voltando a existir, é secundária. Depois de uma queimada, uma derrubada de árvores, né? Ah, professor, e se for pela terceira vez, é terciária, né? Não, só é primária ou secundária. Ok? Pioneiras. Plantas pioneiras, de pequeno porte. Elas possuem tecidos verdadeiros? Não. Sem tecidos verdadeiros, lembrem-se da composição evolutiva de qualquer organismo. Células que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que compõem o organismo, né? Se ela é avascular, né, ela não vai ter tecidos condutores, está muito difícil ela apresentar tecidos verdadeiros. Portanto, sem tecidos verdadeiros. Se ela não tem tecidos verdadeiros, elas não podem possuir órgãos. Que órgãos são esses? Os órgãos vegetais. Que órgãos vegetais são esses, professor? Raiz, caule e folha. Não tem. Sem raiz, sem caule e sem folha. No lugar tem o quê? Rizoide, filoide e cauloide. São as estruturas que eles vão apresentar no corpício deles, tá bom? Vamos lembrar aqui um pouquinho da reprodução das briófitas, bem rapidinho. Tá? Muito importante.
muito importante. As briófitas, meu povo e minha pova, todo mundo suspirando. Vamos lá. Coisinha muito importante para saber sobre as briofitinhas é que a fase gametófita dela é igual à fase adulta. Como assim, prof? Você está vendo essa briofitinha aqui? Ela é um gametófito. Você está vendo essa outra briofitinha aqui? Ela é um gametófito. Portanto, ela é o tipo de planta que, sim, você pode chamar de planta macho e de planta fêmea. Tu está entendendo que essa planta ela é um gametófito masculino e que essa planta é um gametófito feminino? É porque é. Porque essa daqui só libera gametas masculinos. Ah, você está perguntando se tem dimorfismo sexual. Se dá para olhar assim, masculino. Não dá para diferenciar. Sim, isso não dá para ver. O gametófito, ele Foi. Não estou querendo as coisas muito detalhadas. Olha aqui, ó, ela vai liberar, daqui para cá, ela vai liberar o quê? Gametas masculinos. Quais são os nomes dos gametas masculinos dessa cremosa aqui? São os anterozoides, lembrem-se. Se eu olhar aqui, ó, vou dar um zoom logo aqui, porque eles são pequenininhos. Vou dar um zoom aqui, ó. Eles são assim, ó. Cheio de flagelinhos, assim, ó. O anterozoide. E ele é um gameta nadador. Vou colocar isso aqui para desencargo de consciência. Tanto briófita quanto pteridófita tem gametas nadadores, ou seja, conhecido como os anterozoides. Ok? Então, esse camarada aqui vai liberar os gametas e ele vai fecundar. O que eu estou querendo dizer? Que eles são gametófitos. Eu estou também querendo dizer para vocês que eles são células haploides. São indivíduos haploides. O que é um indivíduo haploide? Então, o que é um haploide? É que ele vai ter a metade do potencial genético que ele poderia ter. Por exemplo, eu sou um homem mamífero com 46 cromossomos, porém lá nos meus testículos, os meus espermatozoides, eles têm quantos cromossomos? 23. São células haploides. E eu sou um organismo diploide. Acontece que a planta toda aqui, ela é haploide, não é só o gameta. Pegou a visão? Então, ela toda é haploide, inclusive o gameta também é haploide. E ele vai vir aqui e vai encontrar o quê? Quais são as células femininas que ele vai encontrar aqui? Oosfera. Tá? Vou botar aqui. Já botei ali, né? Que são os anterozoides, não preciso colocar de novo. Aqui eu vou encontrar a oosfera. E aí ela vai ser fecundada. Quando ela for fecundada, o que vai acontecer, negado? Vou pegar agora aqui só a planta feminina, tá? Claro, indignada, porque eu escolhi uma planta para ser feminina. A professora, ela nem escolheu ainda o que ela quer ser. Vamos lá. Está aqui a plantinha feminina. Foi fecundada. Sabe o que é que vai surgir daqui, dessa porção que foi fecundada? Vai surgir o esporó. Vai surgir uma haste e uma cápsula. Entendeu? Então, aqui eu ainda tenho o gametófito. E aqui eu tenho quem?
O esporófito. Olha só, presta atenção. Quanto é que dá N mais N? Portanto, o esporófito ele é o quê? Diploide, 2N. Não é? E eu subentendo que o que vai ser produzido lá dentro é 2N também, só que aí é que está a magia. Lá dentro da cápsula vão começar a sofrer o quê? Deixa eu puxar até em vermelho para ficar emocionante, para ficar dramático. Eles começam a sofrer meiose. E quando a cápsula se abre, vão liberar esporos o quê? Esporos N, esporos haploides. E é por isso que quando o dito cujo cai aqui, que ele germina e forma uma nova briofitinha, é por isso que a briófita também é, porque é tudo que ela tem. Deu para entender, gente? É diferente, porque a meiose, acontece o que na meiose? Lá no paquíteno, primeira fase da meiose. Permutação. Calma, vai dar certo. Coitadinha. Vamos lá. Quem quer reprodução de pteridófita? Gente, a gente tem que aproveitar esse momento. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Pteridófita. Primeiramente, é o primeiro grupo vascular. Primeiro grupo vascular. É o primeiro grupo a vencer a limitação de tamanho, ou seja, plantas de médio porte. Ela vai ter fase gametófita, mas ela também vai ter fase esporófita também, portanto, elas estão dentro das esporófitas, tá bom? Ainda estão dentro das esporófitas. Ainda possuem gametas nadadores, ok? São as primeiras a apresentar caule e folhas. Porém, ainda sem flor, fruto e semente. Estou esquecendo de alguma coisa aqui? Mas já está meio que implícito. Já está meio que tá entregue. Mas se quiser eu coloco, né? Primeira vascular, está aqui. Tá bom? Vamos ver a reprodução. Representados por quem? Samambaias e as... Minha pressão caiu agora. Começou a falar as plantas da avó dela, tudinha. Ai. Aqui, ó, eu vou ter os musgos e as hepáticas. E as principais representantes aqui são as samambaias e as avencas. Não precisa saber, não. Só anota. Vocês estão protestando muito hoje. Vou começar a ficar ditatorial. É samambaia e avenca e pronto, acabou-se. Anota. Aprende. Tá? Musgo e hepática. Por que hepática? Porque sim. Não é um estado de espírito, não. Vamos aqui. Nossa, o cara tá ignorante, né? Deixa eu tomar, então. Eu acho que é porque a dor de cabeça tá começando a me atacar. Deixa eu tomar aqui. É porque eu tô com sinusite, mano. Não acredito. Tô tomando aqui, ó, Tilenol Sinus. Isso aqui é potente. Tem que tomar cuidado, mano. Sobre o menino que morreu de sinusite? Não, mano. Foi lá no interiorzinho do Ceará, ele era coroinha. Aí ele foi tocar o sino da igreja, o sinusite na cabeça dele. A mesma praça.
muito boas. Tá vendo? É o seu deleite, tá, Raíssa? Vamos lá. Vamos aqui, né? Samambaia. Tem também o Rachim, né? O Xaxim, que é uma outra classe de samambaia. Samambaia, 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 samambaia. Aqui é a samambaia, bicha feia. Samambaia venenosa? Tu tá confundindo, né, com copo de leite, não? Mas não é, não é venenoso, não. Ela vai ter... Não, mano. É porque ela possui filamentos de sílica dentro dela que causam hemorragias, né? Vai ferir o trato digestório. Não é um veneno. É porque ela é prejudicial pela sua composição, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu analisar uma folha, tá, de uma samambaia, olha aqui, ó. Eu desenhei uma folha comum, né? Só que a folha da samambaia, ela é feita por filóides. Não, filóides não, desculpa, folíolos. O que é o folíolo, prof? O folíolo é uma estruturazinha composta para folhas compostas, né? Ó, vou apagar aqui as bordas e aí eu vou ter uma folha de samambaia. Aqui ela centralizada aqui, ó. Tá? E quando eu olho debaixo dessa folha, desse filóide aqui, eu vou encontrar os famosos soros. Os soros, quando eu era criança, minha avó dizia que era ovinho de borboleta. Minha avó dizia. Entendeu? Quando eu cresci, é que eu descobri que eu fui tapeado. Dona Fransquinha. O que, meu filho? Querer cadastrar ela no quê? Basta. Não, mas aí é avó paterna. A avó paterna é depois. Ela só botou o nome de todos os filhos. Carlos alguma coisa e todas as filhas Maria alguma coisa Anne. Maria Marliane, Maria Lucilane, Maria Leurilane, Maria Cristiane. Fazer o quê, né? Já a minha avó foi tudo com N, mas era um nome louco, né? Microcilda, Nereida, Noripalda, Natécia, Enícia, Noemi, Nicanor, Nicodemos. O N também? M? Tipo. Mó paia. O legal é uma das minhas tias, que eu consigo frescar para sempre como professor. E minhas primas de segundo grau, a Trifené, a Trifosa. Lembra que eu falei? Então, é sério, é pior que o nome bíblico. Pior. Paulo elogia essas duas aí que estavam cuidando da igreja lá em Corinto. Quero saudar a Trifena e Trifosa pelo serviço. Aí minha tia, ela volta quando olhou. Pois tá aí. Nunca mais vão ter paz. Vamos lá, ó. E dos soros, perceba, olha só. Dos soros, eu vou liberar estruturas, esporos, que são diploides. Aí é que é interessante, porque até agora não tinha chegado a fase gametófita. Agora chegou. Deixa eu pegar até para ficar verdinho, para ficar bonitinho. Olha aqui, ó. Fase gametófita. Você faz um coração meio que de Chernobyl. Tá? Você vai ter aqui, ó, uns rizoidezinhos pequenininhos. Você vai ter aqui umas porçõezinhas assim. Entenda, nesse momento, tu tá olhando essa estrutura de cima. Se eu olhar de lado, ela é assim, ó. Por quê? Entrada de quê?
Não. O esporo já caiu. Esse esporo, ele vai cair no chão. É porque eu pulei etapas. Esse esporinho, ele vai cair no chão, aí ele vai germinar e vai formar isso aqui. Beleza? O esporo vira isso aqui. Qual é o nome dessa estrutura aqui? Essa estrutura se chama prótalo. Tá? O porquê que ela é assim, côncava? Lembra que eu falei? São gametas nadadores. Elas são assim, côncavas, para acumular água. Portanto, ela fica assim, ó, cheia d'água. E aqui no meio fica o quê? Um piscinãozinho de ramos. E aí o que que acontece? Daqui de baixo vão vir os anterozoides. Os anterozoides, que também são gametas flagelados, só que agora só com 2 flagelos. Eles vão migrar desse ponto aqui, ó, até a oosfera, e aí ele vai se fecundar. Então, essa estrutura toda ela é diploide porque ela carrega os 2 gametas, mas ela não ainda era uma estrutura diploide propriamente dita, somente no ato da autofecundação. É que daqui, dessa porção, ó, vai surgir o brotinho. Pegou a visão? Entendeu? E aí, desse prótalo, vai dar origem ao novo esporófito. Olha a diferença. Enquanto aqui, na gametófita, é a fase adulta, na pteridófita, a fase esporófita é igual à fase adulta. Pergunta aos senhores passageiros, qual é a fase mais longa na vida da briófita? É a gametófita ou a esporófita? É a gametófita. Perceba que a fase adulta dela inteira é ela gametófita, haploide, e aí ela tem uma curta fase esporófita e depois ela volta a ser haploide gametófita. Não é? Na pteridófita, contrário, eu tenho uma planta adulta, esporófita, que libera esporo, piriri, uma pequena fase gametófita, e aí ela volta a ser esporófita. Fechou? Emocionante, né, gente? Não, mas, cara, tá difícil de entender, na moral? É porque é muito nome, eu sei, mas é legal, é porque você tem que se permitir. Hã? Tá dizendo que o que eu faço da vida é inútil? Mas é importante. Ninguém vai querer ter uma coisa. Vai trabalhar com o quê? Aí, ó, vai trabalhar na Embrapa para engolir tudo que falou contra as briófitas. Viu? Viu? E ainda vou falar com o professor Eliseu Marlone de Lucena. Olha o nome do cara. Um dos nomes mais importantes da agronomia do Ceará. Eliseu Marlônio de Lucena. Falar, olha, dá uma atenção especial nessa pequenininha aqui. Ele, é sério, ele no meu mestrado ele brigou comigo porque eu não fiz chover. Não sei. Mas é porque a Embrapa, ela é uma empresa independente, ela não é da UFC. Tô falando da Embrapa. Lá na Embrapa, eu fiz várias disciplinas do meu mestrado lá e várias pesquisas ali dentro. Se for mexendo com planta, Embrapa. Viu, Ariel Herrera Bonilha? Vai dar certo. Que é o meu orientador. Vamos lá, né? Vamos pensar, pensa, Theo. Gimnospermas. Cara, nas gimnospermas, onde é que eu vou botar a coisa agora? Vai dar certo. Não. 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 Ó, nas gimnospermas, a US... Quem aqui vai tentar a US? Sabia que tem 2 vezes por ano?
Elas também são chamadas de plantas coníferas. Por quê? Porque elas têm a capacidade de produzir cones e também por causa de que algumas delas têm um formato cônico, né? Então, quem são os cones que elas produzem? Gimnospermas. Quem são os cones? A pinha, né? Inclusive o pinheiro é a planta que nunca se perde, porque tem uma pinha. Tá vendo aí? Cara, é muito bom, é isso aí, velho, ó. Então são plantas coníferas, ou seja, produzem cones, conhecidos também como as pinhas, tá? E as pinhas, elas são gametófitos. Existe uma pinha macho que libera pólen e eu vou ter uma pinha fêmea com ovário e óvulos. Tudo bem? Só que tem um problema. Qual é o problema dessas bichinhas aí? O problema é o processo de polinização. Elas são as primeiras plantas a possuir pólen. Primeira com pólen. Porém, elas são dependentes. Elas são plantas anemofílicas. A anemofilia é o transporte do pólen pelo ar, pelo vento. Então, elas meio que ficam reféns disso. Sabe qual é o outro problema das gimnospermas? É que suas sementes são palatáveis. Castanha do Pará, avelã. Por que isso é um problema? Porque se tu come o embrião, tu mata ele. Né? Quem aqui já mastigou uma semente de maçã? Nunca! Que perfeita ela, exclusiva. Nunca mastigou uma semente de maçã, uma semente de laranja. Não, eu já ia perguntar. Também não. Como assim tu nunca mastigou acidentalmente uma semente de laranja, de tangerina, de limão, Nenhuma. de uva? Só de melancia. Hã? Como é que Só é? de melancia. O quê? Só de melancia. Mas tu nunca mastigou acidentalmente? Só de melancia. Tu também foi? Só de melancia. Pois eu já mastiguei semente equivocadamente de tudo. Eu acho que só... Eu já ruí caroço de manga, né? Porque eu tinha lá gostoso. Chupei uma manga, tá lá. A gente pega e retira até a última ponta lá. Meireles, né? Come fatiada a manga, né? Tá certo, desculpa. Cresci em João 23, foi mal, desculpa. Sem discriminação, tá? Quem tá assistindo de casa, aqui é só a zoeira mesmo. Vamos lá. Ó. Quando você come uma semente dessa acidentalmente, você vai perceber que ela tem um sabor extremamente amargo. E quando você aprende que uma semente ela é amarga, você tem o hábito de cuspi-la. E isso faz com que as sementes das angiospermas tenham essa vantagem evolutiva. São indesejáveis para o consumo. Então, apenas o fruto é atrativo e faz com que todos nós nos tornemos dispersores de sementes. Que a gente só come o fruto e libera os embriões para germinar por aí. Enquanto nas gimnospermas, além delas terem um único mecanismo de polinização, elas também não possuem um mecanismo de dispersão. O único mecanismo de dispersão delas também é o vento. Elas vão possuir escamas brácteas. Não precisa lembrar disso, não. Amarelinho, do mesmo jeito. Você sacode. Sim. Tu não está conseguindo visualizar? Pois se eu te disser que tem um bocado de biólogo doido que se atrepa nas árvores, nessas bichas aqui, para tirar
para pegar a pinha macho, botar dentro de uma sacola, sacode, para tirar o pólen dela, sobe em outra árvore para derramar o pólen em cima da pinha fêmea. É meio que um estupro vegetal, mas é porque não é consentido, não é verdade? Porém, é para tentar salvar a espécie. Então é um pólenzinho amarelo, um pozinho amarelo que nem nas outras flores. Fica debaixo das escamas brácteas. Eles vão ter os tubos polínicos ali e ela vai ter os ductos ovarianos. Oi. Sim, ela é... Não distorce o que eu tô falando. Mas ela é mais roliçazinha. A macho, né? Ela é mais estreitinha. E a fêmea ela é mais gordinha. A pinha. A pinha macho ela é mais estreitinha. E a pinha... Mesma coisa. Eu acho que o pinho, eu acho que é a árvore em si, né, não? É. Pinho, o pinho, né? Pinho-sol. Tem um pinheiro na embalagem. Mas é. Oi. Mas então, mais perto, tipo, elas não estão mais conseguindo reproduzir pólen. É porque nós estamos derrubando muito a mata delas, né? Perceba que nas gimnospermas você vai ter florestas de uma única espécie. Florestas de pinheiro, florestas de sequoia, florestas de mata de araucária, florestas de castanholas do Pará. Por quê? Porque elas têm mais sucesso reprodutivo se elas estiverem juntas, uma vez que elas só têm como transporte o pólen o vento. E à medida em que você tem a derrubada dessas árvores, o pólen não consegue chegar na outra árvore. Tá por aí. Tu quer que eu mande para vocês, é? Como é que é? A pinha não tem esse formato. Qual é? É naquele grupo Mentoria de Biologia, é? É? Monitoria de Biologia, né? Não. Pronto, tá aí, viu? Ei, Chuchu. Mandei, tá? Monitoria. Chuchu. Mas Chuchu eu chamo todo mundo. É Chuchu, bebê, neném. É um legume ponente. Não, eu pensei que eu ia levar uma facada, na moral. Eu senti minha vida esvaindo entre meus dedos. Ah, mas tu tá falando tu tá falando da fruta de conde, que ela também é chamada de pinha. A ata. Hã? Era outra coisa que era. Hã? Aqui. É, mano, eu sei, pinha é de. Mas é porque não é convidativo mesmo. Por isso que é extremamente mal sucedido. Tem muito difícil. Precisa de muito. Cara, quem é alérgico a pólen passa mal nesses períodos de polinização. Juntos. Muito, muito pólen. Vamos tentar responder alguma coisa? Vamos? Isto. E aí as escamas brácteas, elas se abrem
essas escamazinhas aqui, ó, debaixo delas, tu vai ter ali os ovários. E aí elas se abrem. Em alguns casos, elas liberam a semente, que ela é achatada, e elas, ó, saem como se fosse um pequeno helicópterozinho. Se soltam e sai rodando. Pronto. Muitas vezes elas têm esse mecanismo de dispersão também pelo vento. Ou ela sai rodando assim, ou ela sai girando no próprio eixo. Ela sempre vai ter um mecanismozinho de dispersão pelo vento para poder ser levada para mais distante das outras árvores, né? Show? Vamos aqui. E nas angiospermas, vou ter que fazer isso bem rápido, porque já estourou nosso tempo praticamente, né? A gente precisa correr. Ó, nas angiospermas, a grande diferença vai ter tudo isso aqui, vai ser vascularizada, vai ter tecidos verdadeiros, tecidos condutores de seiva, vai ter também flores e frutos. O que é importante tu saber, cara? Que a flor, ela é um mecanismo de dispersão de pólen. Enquanto o fruto é um mecanismo de dispersão de semente. Tá? Isso é a coisa mais importante que precisa saber. A flor, ela libera, às vezes, odores adocicados para atrair insetos que se alimentam de néctar, que vão se alimentar de néctar, que vão liberar, às vezes, feromônios para atrair insetos para tentar copular com a flor. E aí eles acabam sendo cai na arapuca de ficar sujo de pólen. E aí você vai ter a polinização por insetos, né, abelha, besouros, etc., por aves, por morcego, pelos próprios seres humanos acontece, pela água, pelo vento também, entendeu? Amanhã eu vou trabalhar a reprodução das angiospermas com vocês. Muito mais exposto e muito mais atraente. Você tem que entender que a flor ela é cheirosa, ela é bonita e ela é gostosa. Tudo de bom. O fruto, ele também é bonito, ele também é cheiroso, ele também é gostoso. Por isso, ele vai ter também mecanismos de atração para que você utilize esses para a dispersão das sementes, ok? Vamos aqui. Responder alguma coisa? A planta X, ela não possui flores, mas é polinizada pelo vento. Se ela tem pólen e ela é polinizada pelo vento, ela é o quê? Uma gimnosperma. A planta Y não possui flores, nem semente e nem fruto. Pode ser tanto briófita quanto pteridófita. Então, eu vou ficar em stand-by. Mas nem tem pteridófita, né? Briófita, né? Então, pronto. Já dá para matar, que é o item Peitkovsky, né? A planta Z possui flor, é polinizada por aves. A única que tem esse tipo de polinização são as angiospermas. Portanto, item B de Bosque. Próximo. Na análise laboratorial de dois grupos diferentes de plantas, foram apresentadas as seguintes descrições. São plantas traquiófitas, ou seja, vascularizadas, espermatófitas, tem semente, fanerógamas, dá para ver a forma que elas se reproduzem, e são sifonógamas. O que é uma planta sifonógama? É que ela é uma planta que libera pólen. Ok? Sinfonógama, você tem pólen. Puxa aí um gancho aí, ó, e bota aí, ó, que são plantas que possuem pólen. Isso, criptógama, não vejo. Fanerógama, não escrevi. Tá ali roxinho, ó. Fanerógama é que eu vejo o mecanismo de reprodução. Essas descrições são comuns às plantas classificadas aonde? Em angiospermas e gimnospermas. Só em ela ter falado que eram espermatófitas dava para matar. Só em você saber o que é uma planta espermatófita, você já matava essa questão. Tá bom? Questão 3. A irradiação do sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores. Opa! Principalmente os insetos. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com o alimento.
Para as angiospermas, essa coevolução é vantajosa por quê? Porque o pólen ele não é o gameta. Então, se um inseto leva o pólen de uma planta para outra, eu estou auxiliando no quê, gente? Na reprodução, mas qual é a vantagem que vem com esse tipo de reprodução? Variabilidade genética. Eu vou mostrar para vocês amanhã, nas estruturas reprodutivas da flor, que existem mecanismos das angiospermas que as fazem se autofecundar. Mas isso não é vantajoso, porque não tem tanta variabilidade. Aqui, a árvore de cropped. A ilustração abaixo representa o caule de uma árvore em uma fração sem casca. Sabe-se que a remoção de um anel completo da casca de uma árvore interfere na fisiologia de suas raízes, podendo provocar a sua morte. Nesse caso, a morte da árvore ocorre por causa de quê? Gente, na vascularização... Nossa! Posso apagar aqui? Não, anotei. Na primeira aqui? Aumentar a independência da água para a reprodução. Na relação dos insetos, foram ainda beneficiados com alimentos. Para as angiospermas, a coevolução foi vantajosa porque o processo de polinização por insetos. Faz sentido a tua argumentativa, né? Aumentar a independência da água, né? Mas, assim, se você parar para pensar, as gimnospermas são igualmente independentes, né? Especificamente a questão do transporte dos insetos de uma planta para outra. Eu acho que por isso que o Enem ele foi cirúrgico nisso daqui, né? Eu entendi o que tu quis dizer, mas a gente sempre vai pelaquela mais que tem mais especificidade ao que foi perguntado, né? Posso pagar aqui? Vem aqui, gente, ó. Lembrem-se. Aqui a árvore. Fazer o chão, né? Para passar no psicotécnico. O que sobe? O que sobe? O xilema. Isso não é o meu. O xilema. Ele chove para cima. Cheio de chás. E água. O que eu estou querendo dizer para vocês? É que ele sempre vai subir, e ele vai subir pelo anel central da árvore. O que é que eu quero dizer? Que os anéis mais externos da árvore vão carregar o quê? Seiva elaborada, ou o floema. Então, se o xilema ele carrega água e sais, o floema ele carrega o quê? Glicose. Ou a seiva elaborada. Vamos ver se já dá para matar a questão. Neste caso, a morte da árvore ocorre pela carência de quê? De água, não porque vai pelo meio. Oxigênio, a oxigenação da planta ocorre lá em cima, de forma geral. Sais minerais também são levados pelo xilema. Então, o único aqui é matéria orgânica, que é quem? A glicose. Portanto, item D de drosófila. Tá? No ciclo de vida das plantas, há uma alternância de gerações em organismos haploides e diploides. Para a obtenção de células haploides de uma planta, basta extraí-las. Item A, da onde? Da onde é que eu vou extrair células haploides? Da parede do ovário de uma rosa. O ovário é uma estrutura da flor, que é uma estrutura diploide. Então, não. Tegumento do pinhão. Tegumento é o quê? A casca do pinhão. A semente é uma estrutura diploide. Da haste do esporângio do musgo. Olha aqui a haste aqui, ó. Toda essa estrutura esporófita é 2N. Da haste em específico. Então, ela é diploide.
do prótalo da samambaia. Aqui sim. Aqui sim. Aqui eu vou ter estruturas haploide. Ela se torna haploide e somente após a autofecundação, falei para vocês especificamente, somente depois da autofecundação é que ela se torna diploide. O prótalo é o gametófito da fase reprodutiva das esporófitas samambaias. Vamos lá. Do endosperma da semente é uma laranja. O endosperma é justamente a parte mais interna que vai existir dentro da semente. E a semente é uma estrutura diploide. Pensa, cara. Eu juntei um gametófito pólen com um gametófito óvulo. E aí eu tenho uma estrutura diploide. Tá bom? Vamos lá. 6. Como no reino Animalia, a conquista do ambiente terrestre requereu dos representantes do reino planta a independência de água para a fecundação. É correto afirmar que as pteridófitas conquistaram a independência da água. Falso. Possuem gametas nadadores, né? B. As angiospermas são o único grupo vegetal com total independência da água para a fecundação. Falso. As gimnospermas também são independentes da água para a fecundação. C. Pteridófitas são o primeiro grupo a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Falso. Continuam dependendo da água para a reprodução. Entender. As gimnospermas são as primeiras plantas sifonógamas. Olha aí, o que significa sifonógamo mesmo? Possuem grãos de pólen. São plantas sifonógamas, ou seja, possuem grãos de pólen que formam o tubo polínico e que dispensa 3 pontinhos. A necessidade de água para encontro dos gametos. Perfeito. Então, nós temos o item D como verdadeiro. Item E. As angiospermas conquistaram a independência da água para a fecundação, graças ao desenvolvimento da dupla fecundação e do fruto. Não, cara. Dupla fecundação não. Foi por causa do pólen. Tá? Gente, amanhã a gente continua e a gente resolve o restante desse TD. Ok? Um cheiro e um queijo. Até amanhã. Espero que tenham curtido mais essa aula de biologia com o professor Telso Cupira. Até amanhã, né? Tá bom? Tchau, Clarinha. Buonasera. Eu só não cheguei mais cedo. Italiano. Eu só não cheguei mais cedo porque eu não encontrei canto para estacionar, tá acreditando? Eu tive que estacionar lá naquela garagem daquela pastoral ali.